É 1 João, Ai, Serra, eu adoro. 1 João, capítulo 3, o verso 6, ontem. Nós falamos o que é pecar, né? E pecar é não amar no contexto do Novo Testamento. E quem não ama não o conhece nem o viu. Então, as expressões, e é claro que a definição maior, ou o fim último, que é definição é isso, o fim último de uma palavra, né? Nesse texto, ou no texto do Novo Testamento, é o amor que dá a vida, que perde a vida em favor do outro, né? Então isso é amar, porque é isso que Jesus fez, né? Ele perdeu a vida em favor dos outros. Ele nos substituiu na nossa morte. Então isso é amar. Existe um livro que amar, o autor vai dizer que amar, o amor, ele não pode ser sem razão. Por quê? Porque o amor do Novo Testamento é um amor salvador. E o amor salvador é um amor com razão, né? Com conhecimento. E quando eu era um pastor novo, eu fiz um objetivo de evangelizar um prédio, ou um prédio não, 9 mil pessoas por ano. Então eu comecei a fazer estudo bíblico num monte de apartamentos e vários prédios. Então eu levava a caixa de Bíblia nas costas e o prédio que eu evangelizava não tinha elevador, era quebrado. Então eu subia os 13 andares a pé e ia distribuindo os Novos Testamentos de porta em porta e abrindo as casas, os lares para ensinar a Bíblia. Até que um pastor, que era o meu pastor, ele fez uma pergunta para mim: quem ama mais as pessoas do que você? Aí eu falei assim: bom, tem várias pessoas que amam mais do que eu, mas eu quero salvá-las. E aí ele disse assim: Deus ama mais as pessoas do que você. Então a responsabilidade é dele. Então você vai parar com isso e você vai me obedecer. Então eu parei de fazer o que eu estava fazendo e obedeci esse homem. Mas tem um autor que diz da seguinte forma: na verdade ele quis cuidar de mim porque ele me queria por mais tempo e não por pouco tempo. E Deus tem a eternidade para cuidar das pessoas. E ele tem o tempo dele. E aí tem um autor que diz da seguinte forma: quando tem um monte de gente morrendo no mar, umas 200 pessoas no mar, e você tem algumas boias salva-vidas, você não vai conseguir salvar todo mundo. Vai salvar alguns. Tem um outro texto que ele diz da seguinte forma: tem um grupo de pessoas morrendo que você ama no mar, mas você não sabe nadar. Você vai se jogar para salvá-la? Também não, porque se você se joga para salvar, os dois iriam morrer. Então, o amor sem razão é esse. O amor sem razão é aquele que se joga no mar mesmo sem saber nadar. Então, não é esse o amor que Deus está dizendo. É um amor com razão.
É um amor que você dá a vida porque você quer a dar e você sabe por quem, e você também tem a razão pelo qual você está fazendo isso. Então, amar não é um amor sem razão. Amor sem razão é paixão, como nós já falamos, né? O amor tem que ter conhecimento, como nós falamos ontem. Por isso que Jesus vai dizer que a vida eterna é conhecer a Deus. Porque quanto mais eu conheço, mais eu vou amá-lo e assim por diante. Da mesma forma, é dizer que eu não amo a minha esposa vivendo 35 anos junto com ela. Então, isso, e ela vivendo comigo também. Eu acho que ela ama mais eu do que eu amo. Mas uma das coisas que a gente nota é que quanto mais vivemos juntos, ou vamos odiar mais, ou vamos amar mais. Então, o conhecimento é de suma importância para a gente poder desenvolver o amor que é bíblico e não o amor da paixão. O amor da paixão é cego. Ele perde o sentimento. O amor da paixão é como o mercado, né? Você pagou, você é honesto, você não pagou, você é desonesto. Até você pagar. Você pagou, você se torna desonesto. Ou seja, o amor não tem memória. O amor não tem pensamento. O mercado é assim. O mercado ele não tem pensamento. Ele é violento. Se você pagou, você se tornou honesto. É a mesma coisa a paixão. A paixão é dessa forma. Então, eu não posso viver diante do desejo. Eu tenho que viver diante da razão. Então, isso é amor. E também fazer coraçãozinho no celular, né? Todas essas badulaques que tem hoje, todos esses badulaques que tem hoje, esses símbolos, não expressam o amor de Deus. O amor de Deus não é virtual, o amor de Deus não é o mercado, o amor de Deus não é uma paixão, o amor de Deus é uma razão. Então, quem peca é porque não o conheceu. Se não o conheceu, vai praticar a iniquidade, vai praticar a injustiça, vai praticar a falta de amor. Porque amar é lutar pela justiça. Então, é o que João vai falar no verso 7. Ele vai dizer assim: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. No verso 8, ele vai dizer: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir a obra do diabo. Então, o que a Bíblia diz, e na verdade o que Jesus diz sobre o diabo? O diabo veio matar, roubar e destruir. Então, uma das coisas que o diabo não pode fazer é amar. O diabo não pode. Não está sobre a vida dele, ou na essência dele, no ser, o amor. Mas está a paixão. A paixão está sobre o domínio dele. Mas o amor não. Porque o que ele faz? Nada além de aguçar o seu desejo. E é claro que ele vai aguçar o seu desejo, né? É claro que ele vai aguçar os seus desejos mostrando o que você quer. Então, o diabo ele sempre vai trabalhar para matar, roubar e destruir.
E aqui a Bíblia diz que Jesus veio para fazer algo diferente. Jesus veio para destruir a obra do diabo. Não é isso. E ele destrói como? Ele vem, ele briga, ele mata, ele violenta. Não, ele morre. A forma de vencer o diabo foi na cruz. E a cruz venceu e desnudou o maligno. É isso que Paulo diz em Colossenses. Paulo diz em Colossenses que Jesus desnudou o diabo, ou deixou ele nu, ou sem função, vergonha. Desabilitou, né, o diabo da sua ação na cruz. Então, como nós vencemos o diabo? Por isso que o Novo Testamento vai dizer que nós temos que nascer de novo. Porque com essa natureza, nós estamos propensos a viver uma vida influenciada pelo pai da mentira. E Jesus veio para destruir. Como ele destrói? Morrendo. Por que ele morre? Porque ele ama. Então, o diabo vai fazer... Ele pode dominar você? Não. Se você é filho de Deus, você está isento. Porque a Bíblia vai dizer que o diabo não pode nem tocar em você. Mas ele pode jogar pensamentos. E a nossa guerra contra o diabo é na nossa própria cabeça, né? Então, eu já disse aqui que um cara chamado Lutero, um bêbado inveterado, né, chamado Lutero, ele diz que você pode permitir que os passarinhos voem em volta da sua cabeça, mas você não pode permitir que ele crie ninho na sua cabeça. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que você não pode deixar que os pensamentos errados sobre uma pessoa tome conta da sua cabeça. Está sobre vocês. Então, o diabo vem jogando informações na sua mente. Se você a alimenta, você com certeza vai destruir, odiar, matar, roubar, porque você alimentou. Então Jesus vem para renovar a nossa mente e para morrer para que pudesse acabar com a obra do diabo. E ele ressuscita. E quando ele ressuscita, Paulo vai dizer que Jesus venceu a morte. Morte, ó morte, onde está o seu aguilhão? Paulo diz, Jesus venceu a morte. Aonde está o seu aguilhão? Né? Então, ele fala, olha, Jesus venceu a morte. Então, na ressurreição, acaba toda e qualquer obra que o diabo pode fazer. Mas ele continua vivo, atuando, lógico. E a Bíblia também vai dizer que o diabo, ele vive ao nosso derredor, querendo nos tragar. Né? Então, é essa situação que nós temos que nos desviar. Como que nós nos desviamos desse cerco do diabo? A única forma, quando existe alguém ao nosso derredor, nós temos que fugir para cima. Nós não podemos fugir do lado. Nós fugimos para cima. Como nós fugimos para cima? Fugimos para cima pedindo socorro. Socorro de quem? Daquele que está
acima do próprio diabo, que é Deus. Então nós temos que buscar a presença de Deus. E aqui é incrível que ele fala sobre pecado e depois ele vai falar sobre justiça e depois ele vai falar sobre Deus, não é assim que está no texto? Então, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que para que a gente possa amar de verdade, nós temos que agir com justiça. E como que nós vamos agir com justiça? Ele vai explicar mais para frente. Porque justiça é trazer vida. E uma das situações injustas, não só a única, mas uma das situações injustas que existe hoje na atualidade é a pobreza. A pobreza é uma questão de injustiça. Não é uma questão de resignação. Não é uma questão que você nasceu pobre, você vai morrer pobre e miserável. Isso é resignação. Nasceu assim é Gabriela, né? Não, não é verdade. Isso é uma atuação que a gente pode dizer demoníaca da sociedade. A sociedade influenciada pelo poder demoníaco. Porque quando nós olhamos para a pobreza e nós falamos, é assim mesmo, Deus tem misericórdia dessas pessoas. Né? Isso não é certo. Assim como eu escutei numa igreja, lá em Itaquá, que eu fui um dia, o pastor expulsando a miséria e a pobreza. A pobreza também não é uma questão espiritual, né? Que se fosse uma questão espiritual, de demônio, a gente expulsava e pronto, já era. Eu vou me tornar com poder, né? O dinheiro vai estar na minha casa, as condições para eu viver vão estar lá, depois que eu expulsar o demônio. Então, não é uma questão espiritual a pobreza. É uma questão de injustiça. Né? Então, quando nós entramos na favela e nós olhamos as pessoas que não têm ainda casa, que ainda estão debilitadas, que ainda não têm força, isso é questão de injustiça. As pessoas que estão passando fome no mundo, é questão de injustiça. É questão de ganância. Então, a Bíblia, aqui, ela deixa clara que quem pratica a justiça é justo. E lá na frente desse capítulo, ele vai dizer, se o teu irmão passa necessidade e você tem recurso desse mundo e você retém, o amor de Deus não está em você. Ou seja, a prática da justiça vai fazer com que você mostre para os outros que o amor de Deus está em você. Então, o que nós temos que fazer? Lutar pela injustiça. Mas como nós vamos lutar pela injustiça? A gente pode acabar com a fome do mundo? São 3 bilhões de pessoas passando fome no mundo. Nós podemos acabar com a fome do mundo? Não, a gente não pode. Mas no nosso entorno, nós devemos. Né? Hoje nós temos 3 bilhões de pessoas passando fome no mundo, que não têm o que comer. Mas o mundo produz grãos para 12 bilhões de pessoas comerem. Então tem alguma coisa errada, né? Faz a conta. Se tem 3 bilhões de pessoas passando fome, e o mundo produz grãos para 12 bilhões de pessoas comerem, isso significa que é o quê? Se nós produzimos alimento para todos comerem. Tem alimento para todo mundo, mas por que todo mundo não come? Porque tem acúmulo. Tem acúmulo. Você vai nas empresas que são cooperativas, nas plantações, o que eles fazem? Eles acumulam dentro de um silo enorme
o milho ou outros, a soja, e eles aguardam o valor aumentar. Quando o valor aumenta, eles vendem. Agora, quando tem escassez, eles vão guardando. Por quê? Porque o valor está baixo. Então, quanto mais escassez, mais é o valor do produto. Então, eles vão fazer com que não tenha no mercado para poder vender mais. E aí, quando aumenta o valor, aí aparece alimento. Isso significa o quê? Estão sobre o poder do maligno. Essa é a razão. O mercado está influenciado pelo poder do maligno. E tem duas vias de mão aí, né? Uma quando aumenta, que o cara está segurando, aí o cara solta de uma vez. E tem a outra via que quando aumenta, o pobre também não tem condição de comprar. Então. É isso, o mercado. Então, isso é uma das injustiças, né? É toda injustiça? Não, é uma das, né? Porque a injustiça tem várias faces, né? Mas aqui, Deus, João está falando sobre a necessidade básica que a pessoa precisa ter para viver. Ela precisa ser rica? Não, ninguém precisa ser rico. Todo mundo precisa ter tudo o que é necessário e não tudo o que ele deseja. Injustiça é querer ter tudo o que eu desejo. Isso é injustiça. E isso está muito ligado ao que significa amor na palavra de Deus no Novo Testamento, né? Olha a tragédia que teve há muitos anos atrás, lá no Rio de Janeiro, na região serrana. O que aconteceu com a água? A água subiu o valor, porque todo mundo estava precisando de água potável. Então, o mercado, sem dó, aumentou o valor da água. Por que ele aumentou o valor da água? Porque tem escassez. Na hora da escassez, se aumenta. Se eu tenho, eu quero tirar vantagem do outro. Já está gerenciado pelo diabo, mano. Essa é a verdade. É incrível, mas é verdade. Então, isso é injustiça. E isso também é falta de amor. E isso também é a obra do diabo. A obra do diabo. Jesus veio fazer o quê? Jesus veio destruir a obra do diabo. Então, Deus, por ter seus filhos, algumas teologias vão dizer, não, eu sou filho de Deus, eu posso ter tudo o que eu quero. Então, esse Deus não é o Deus que eu sirvo. Esse Deus não é o Deus que você deve servir. O Deus que você deve servir não, eu sou filho de Deus, então eu sou seu irmão, eu não posso deixar você passando necessidade. Esse é o Deus que você tem que servir. Que transforma você em filho, mas também transforma você em irmão que tem responsabilidade pelo outro. Se você não tem responsabilidade pelo outro, ou se você vai numa comunidade que te prega que você é filho de Deus e você pode ter tudo o que você quer, sai dela agora, porque você está sendo enganado por esse vagabundo que está pregando na sua igreja, né? Então, essa coisa a gente não pode admitir mais, né? Por quê? Porque Deus nos fez filhos e nos fez irmãos que temos responsabilidade pela vida do outro. E a gente não pode permitir, não pode mais ouvir essas pessoas, porque elas estão sendo literalmente influenciadas pela injustiça. Que é, eu tenho, você não precisa ter, e você não vai ter porque eu tenho tudo, porque eu sou filho de Deus. Então quem mora na favela ou quem passa fome é filho do diabo, né? Ou então quem mora aqui no Brasil e vive bem, e quando olha para a África fala, nossa, o diabo está agindo lá. Não, não é o diabo que está agindo lá, é o mercado que faz com que as pessoas não tenham o que elas precisam para viver lá na África. Então isso é um problema de injustiça. Porque se nós produzimos muito, nós deveríamos doar. Então é algo que a gente precisa pensar. Pobreza não é questão espiritual, é questão de injustiça. De pessoas que estão sendo gerenciadas claramente pelo diabo.
E o mercado, ele é tão claro que faz com que você pense que você precisa ter mais dinheiro para viver. Não, a sua vida vale mais do que o dinheiro que você pode ganhar. Essa é a condição de viver. Paulo vai dizer em Timóteo, como nós já vimos, Paulo vai dizer, se você tem o que comer, o que vestir, dá-se por satisfeito. E aí você vai nos guarda-roupas por aí, você vê mala lotada, guarda-roupa lotado, mas você já tem o que vestir. Não, mas eu quero mais. Isso você está sendo engodado, né? Você está sendo influenciado pelo maligno. Essa é a real, não tem outra coisa. Porque quando eu acumulo, o outro não tem o que vestir. Né? É a mesma coisa. E a Bíblia é muito clara lá em Mateus 25, que se tem uma pessoa passando fome, eu tenho que dar de comer. Se tem uma pessoa nua, eu tenho que dar o que vestir. Se tem uma pessoa doente, eu tenho que cuidar dela. Se tem uma pessoa passando sede, não é meu domínio, é necessidade básica. Eu tenho que suprir essa necessidade, senão eu deixo de ser cristão. Eu passo a ser outra coisa, menos cristão, menos aquele que segue o Cristo. Infelizmente, a gente não pode fugir dessa dinâmica. Então você tem que cuidar e você tem que entender que se nós temos o necessário para viver, já está bom demais. Porque tem gente que não tinha o necessário. E agora você tem. Então você não precisa se descabelar. É só manter. E você não precisa ter mais do que o necessário. Então, para de ser influenciado, né? Só porque todo mundo tem, você precisa ter? Não. Todo mundo tem, eu não preciso ter. É isso que me faz ser diferente. Então, Jesus veio para destruir a obra do diabo. E a obra do diabo é a injustiça. E a injustiça está em todos os lugares. E uma das faces dessa injustiça é essa falta de distribuição de renda, falta de distribuição alimentar, falta de habitação, falta de vida, né? Com as necessidades básicas. Se Deus te deu muito, é porque Ele quer que você divida muito. Se Ele te deu pouco, é porque Ele quer que você divida pouco. Se Ele não te deu nada, ou se você não tem nada, você é abençoado. Porque a Bíblia vai dizer, né, que a mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe, mas você vai ser abençoado, porque Deus não vai deixar faltar para você, porque os filhos, que são os seus irmãos, não vão permitir que você passe necessidade. Então Deus é contra o rico. Não, filho, não. A Bíblia diz que os ricos têm que ser generosos. A Bíblia não diz que Deus é contra os ricos. Não. Só que ele tem que ser generoso. Ele é contra o ganancioso e o avarento. Isso ele é contra. E aí a gente encontra tanto o pobre como o rico, avarento e ganancioso. Mas o rico, ele tem responsabilidade de ser generoso. Mas está cheio de pobre também que é avarento. Então, foi o que eu disse. Foi o que eu disse. Então, o que gerencia é a malignidade que está aí no mundo, que vai fazer com que eu me torne ganancioso, que eu me torne egoísta, que eu não divida nada com ninguém, que eu acumule. Tudo isso é avareza. Avareza. Você sabe, o agricultor, Paulo, ele prepara uma terra para fazer uma plantação, ele gasta muito dinheiro. E ele corre dois riscos. Se o chuveiro perde toda aquela plantação, o dinheiro dele para ficar ali, não tem como ele
guarda. Para quê? Porque quando o preço subir, daí ele vender para ele poder ganhar alguma coisa e tirar o que ele gastou. Senão ele não ganha nada. Por isso que estava. Agora os mercados que fazem essa safada, esse estoque. Porque o cara vem da roça, ele trabalha bastante para poder ganhar. Se não, não vai para frente. Porque o cara gasta com gente, com trator, com óleo, com comida, tudo. Isso no chuveiro perde toda a plantação e todo o dinheiro dele vai embora. Fica devendo aí para os donos. Tá vendo? É verdade. Chega barato. Então, mas toda essa dinâmica é injusta. Eu tô vendo barato. Porque ele está trabalhando escravo. Ele vende barato na cooperativa. Lá na cooperativa que escola. O cara vende barato. Sim. Mas assim, a gente não pode olhar só para a agricultura, né? A gente tem que olhar para a gente. Olha para a gente, olha para o seu guarda-roupa. Quanto de roupa você tem? É só olhar para o seu guarda-roupa. O guarda-roupa, quando você abre, está dizendo, você é injusto. Porque você tem muita coisa e tem gente que não tem nada. É só olhar para o seu guarda-roupa. É só olhar para a quantidade de tênis que você tem. Se você passou de um tênis, já é injusto. Quando você abriu o seu guarda-roupa, o guarda-roupa está gritando, injusto, você tem muita coisa. É isso. É na lata. A gente está falando do agricultor lá que guarda e tal, mas olha para mim. Olha para você, olha para mim. Você ter pelo menos 2 tênis para não É, ter o problema na bom unha. é isso. Como que chama isso? O bom é deixar o outro descalço. Como que chama esse Né? negócio? É isso. Micose. Micose. Você tem É essa coisa. Vai ver as malas. Vai ver as malas. Que não cabe mais no guarda-roupa, eu ponho na mala e ponho debaixo da minha cama para ninguém ver. Vai ver. Entendeu? É só olhar. A gente tem um enorme guarda-roupa que não cabe mais nada. Por quê? Porque ele está berrando. É injusto. Já tirei. Entendeu? Então, é só olhar para a gente. É só olhar para nós. A gente está acumulando por quê? Porque a gente quer ser melhor do que o outro. Isso é influência muito clara da injustiça. Que está no mundo todo. E está aqui. Está em todo lugar. Está em todo lugar. Não tem jeito. Né? Paulo, É isso. pode-se dizer que a evolução de mercado, que vem lá desde trás lá do feudalismo, mercantilismo, tudo isso é obra do diabo? Não estou falando que é obra do diabo. É a obra da ganância humana. homem que vai Não cada põe vez culpa mais no diabo, mano. É influência, gerência, Influência. ingerência maligna. Que começou tudo com o feudalismo, as pessoas trocavam, as pessoas tinham a base de troca. Aí veio o mercantilismo, o período neolítico, todas essas coisas. E tudo isso se formou o capitalismo. Então pode-se dizer que pode-se dizer que é influência do diabo esse mercado? Não? É isso? Mas que Os começou a deuses acumular desse no feudalismo foi a igreja, mano. Isso que é engraçado. Então, me explica agora a pergunta que eu tenho na cabeça. Paulo. Lá atrás, quando José. Ô, gente, escuta aí, ó. Não, a gente está bravo, sabe por quê? Porque nós somos injustos. Nós estamos bravos porque nós somos injustos. Nós não somos justos o suficiente, nós somos injustos. Porque quando é para eu comprar algo para mim, eu não ligo de gastar. Mas quando é para dividir, eu só tenho um valor para dividir. Eu não posso dividir mais do que isso. Somos pecadores Entendeu? habituais. Né? É essa coisa, mano. Nós somos, não adianta ficar bravo. Nós somos. Todos nós somos. Eu fico olhando para o seguinte, olha, eu estou cansado de ver até todos os dias a gente desce, a gente transfira rico para carro, depois da patrocínio, para comprar faz, para comprar roupa, a gente rico e não faz, não quer doar. Eles querem vender. Sabe o que pode? Mas achava que é só, não quer doar. do Brasil do pobre, vai ficar continuar
Mas esse mundo é injusto, Você né? quer doar, a gente aceita. Você tá vendo agora? Mas aí, Não, não vai não. Eu paguei caro. Eu paguei caro. Ó, o senhor falou que a gente não pode matar toda a fome do mundo, certo? Mas Isso aí tá no mundo inteiro. Mas todo mundo tem. Nós estamos bravos porque Ei, nós Paulo, o somos... senhor falou que a gente não pode matar toda a fome do mundo, mas a gente pode chegar onde está ao nosso alcance, né? Mais ou menos assim. Isso é, o nosso... O senhor me lembrou um livro chamado Como Permanecer Vivo Enquanto Você Viver, do Robert Spain, e diz o seguinte, tá? A criança lá na praia, o senhor me lembrou essa história mesmo. E aquela criança tá recolhendo as estrelas e jogando de volta ao mar. Aí chega um cara e fala, cara, você tá ficando louco, mano? Sabe quantas estrelas tem no chão? Você nunca vai conseguir jogar todas. Ele falou, mas as que eu consegui já fez a diferença. É isso aí. É isso aí, gente. Mas olha, o que a gente pode fazer? O que podemos fazer? Podemos diminuir a ganância da nossa própria vida, né? Porque se eu for dar uma coisa pro outro, eu não tô problema. Porque não pode. Porque a regra da casa é uma dessas. Sempre tem a regra que a gente não pode. Para todos. Por isso que quando tem que comprar para um, comprar para todos, ninguém. Entendeu? Não é fazer simpatia só para um. Aprendi aqui é isso. Por isso que eu não dou nada a ninguém. Se não dá, não dá. Não dá, né, Silvia? Se der, o Paulo me ensinou que eu desde o começo, quando eu comecei aqui, para dar para um, tem que dar para todos. Aí é uma coisa que a gente precisa conversar, né? Assim, se a gente vai jogar na banca isso aí, a gente precisa pensar outra coisa. Não, estou dizendo que a regra que eu aprendi na casa não foi essa. Assim, por exemplo, eu quero dar uma camiseta para o Rodrigues. Não, pode até dar, mas o Moura me ensinou, ele vai falar, não dê nada para ninguém. O que é seu, é seu. Entendeu? Assim, de dar. Mas o Aí, às vezes, nem negócio de bicho emprestado, como um aparelho. Uma vez, eu tinha aquele tablet, que estava na mão, o Rovani disse, ó, se ele esculhambar, a missão não vai consertar para você, não. Pois então, não empreste. Aí, uma vez, eu emprestei o telefone para outro ligar e o outro ligou sem poder, quase me tomaram o telefone, por quê? Porque eu emprestei para fulano. Então, eu aprendi dessas coisas. Mas é que todo mundo tem, né? Agora lá fora você pode ajudar sim. Você tem Não, uma coisa conforme mais- se eu puder ajudar, eu ajudo. Então é isso. Entendeu? Então, mas assim, o que a Bíblia está aqui falando sobre injustiça, falta de amor, obra do diabo. Então, é essa coisa que nós temos que focar. Injustiça. Injustiça tem em todo lugar. Aqui também. Somos justos? Não. Completamente não. Né? Mas queremos. Então, se queremos se parecer com Jesus, nós temos que ser mais justos. Né? O seu guarda-roupa não pode berrar a injustiça quando você abrir. Né? Entendeu? É isso. Né? Me tira uma dúvida. Quando aquele ditado popular que fala assim, mas o diabo fez isso. Todos nós temos os pensamentos bons e os pensamentos ruins. Aquilo que vem na nossa cabeça é gerado por o diabo ou gerado por nós mesmos, pela nossa maldade? Não. Não? Duas coisas vão acontecer. O desejo da carne, o desejo dos olhos, é responsabilidade nossa. Nossa. E nós temos, com o Espírito Santo, temos o domínio sobre essas coisas e sobre a soberba da vida. Agora, o que vai acontecer é o diabo jogar algo para aguçar o seu desejo. É alimentar. E aí, se você alimenta, já é. Então, a influência de quem é cristão é só dessa forma, porque o diabo ele não pode nos dominar e nem nos possuir, porque nós já não somos dele, nós somos de Jesus. Tá bom? Mas guarda isso, gente, ó. A obra do diabo, Jesus veio para fazer isso. Ele veio
E por ele fazer essa coisa, ele morreu, porque ele quer destruir a obra do diabo. A obra do diabo é a injustiça. A gerência maligna está na injustiça. E a injustiça nada mais é do que levar pessoas à morte. E a pobreza é uma das situações que leva a pessoa a morrer. Né? Ah, mas é só essa? Não, é uma das faces da injustiça. A violência é uma face da injustiça. A guerra é uma face da injustiça. Tudo que gera morte é uma face da injustiça. Né? A falta de dividir as coisas é injustiça. Se eu tenho que ser generoso. É isso. Né? É isso. Tá bom? Amém. Vamos orar.